Olha o que Deus faz. Quando você se antecipa, quando você está à frente, você governa sobre as situações. E eu já quero profetizar sobre você esse espírito de discernimento, para que você possa caminhar segundo a direção de Deus, para que você possa tomar as decisões corretas. Ei, eu declaro sobre você agora clareza, para que todas as vozes enganosas possam paralisar nessa noite e que você possa estar cheio do Espírito Santo. Eu vejo a bondade de Deus através da sua vida. E a bondade vai seguir você por onde quer que você vá. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai ser bondoso com todos aqueles que estiverem ao seu redor, porque a bondade flui através de você. Quem está empolgado para receber a palavra? Aleluia! Eu estou muito empolgada. E eu quero trabalhar na sua mente um pouco sobre a gente andar um passo à frente do inimigo. Você precisa andar um passo à frente do inimigo. Eu acredito que ninguém gostaria de encontrar pelo meio do caminho com o inimigo. Todos nós queremos avançar, todos nós queremos crescer, todos nós queremos nos desenvolver, e é muito importante que à medida que você vai amadurecendo espiritualmente, você está sempre pegando o caminho inverso do inimigo. Então o inimigo, ele não consegue tocar nas suas coisas, o inimigo não consegue tocar na sua casa, o inimigo não consegue tocar na sua vida. Você era para estar recebendo essa palavra, porque ele não tem poder, ele não tem autoridade. Mas nós precisamos pegar o caminho inverso. Nós precisamos estar um passo à frente. Quando eu ouço a história, quando Eliseu estava ajudando um exército a fugir do inimigo, a não combater, a não entrar nesse ambiente, eu percebo que Eliseu escutava as instruções de Deus a ponto do inimigo dizer: tem alguém aqui dentro espionando o que está acontecendo. Olha o que Deus faz. Quando você se antecipa, quando você está à frente, você governa sobre as situações. E eu já quero profetizar sobre você esse espírito de discernimento, para que você possa caminhar segundo a direção de Deus, para que você possa tomar as decisões corretas. Ei, eu declaro sobre você agora clareza, para que todas as vozes enganosas possam paralisar nessa noite e que você possa estar cheio do Espírito Santo. Eu já acordo querendo governar, eu já acordo querendo desbaratar o exército do inimigo, e é assim que nós precisamos viver. Mas eu quero trazer um texto base nessa noite, que fala exatamente sobre tentação. E todos nós, em algum momento da nossa vida, ou eu diria que quase sempre, enfrentaremos tentações nas nossas vidas. Mas a gente associa tentação a algo carnal, onde você está tentando resistir a uma outra pessoa carnalmente. Mas essa resistência não tem a ver com tentação, essa resistência tem a ver com cobiça. Então, você só cai naquilo que você cobiça, você só não é aprovado mediante o seu comportamento. E isso, de fato, não é tentação para Deus. Tentação é a parte do nosso processo a qual a gente aprende e somos testados. Em algum momento da sua vida você vai ser testado em alguma área. E eu diria que uma vida inteira nós somos testados à medida que um processo, um ciclo se fecha. Nós estamos sendo testados para saber se vencemos. Olha que lindo que a Save passou pelos 10 anos. Entramos no 11º e pastor Ken liberou palavras proféticas. E uma das coisas que ele disse que me marcou é 5 mais 6, a graça para dominar a besta que existe dentro de cada ser humano. É justamente a habilidade, a graça que receberemos
em passar pelas tentações, em passar pelos testes, em passar pelas provas. Então eu vim nessa noite para te encorajar. Se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui com vontade de parar, se você chegou aqui dizendo, pastora, não é para mim. Ei, deixa eu te falar, o Senhor está liberando graça para você dominar aquilo que está dentro de você, que tem te paralisado, porque você vai estar um passo à frente. E você vai governar sobre áreas da sua vida que por muito tempo você disse, eu não tenho controle. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, ei, eu libero autoridade. Tudo que precisamos realmente é ser cheios do Espírito Santo para caminhar. E Jesus viveu isso. Apesar de ser o próprio Deus encarnado na terra, Ele teve a missão de passar por testes e provas para que hoje pudesse ser exemplo perfeito para mim e para você. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 4, versículo 1. A palavra diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Durante quanto tempo, gente? 40 dias. E nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. E então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. E Jesus responde dizendo, ei, as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Versículo 7 continua dizendo, isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. E Jesus respondeu mais uma vez, as escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou para Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E então Jesus mais uma vez responde, as escrituras sagradas afirmam, não punha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Olha que palavra incrível, porque todos nós somos tentados e precisamos buscar a presença de Deus a cada dia para vencer mais um momento. Porque a palavra diz que o diabo saiu por mais um momento. E existem fases da nossa vida onde você repreende o inimigo, mas existem fases da sua vida que você precisa resistir ao diabo. Muitos de nós queremos privar desse momento, queremos logo repreender, dizer o diabo está tentando atacar ou está tentando me destruir, mas no processo de maturidade você começa a perceber que o diabo não vai sair. Mas você precisa se manter firme. Mas você vai precisar perseverar. Mas você vai precisar receber estratégias que vêm do alto. Para que a cada dia que o seu combate chegar, e deixa eu dizer, o mundo está cheio de aflições, nós não sabemos como será o nosso amanhã, sabemos que Deus nos protege, sabemos que Deus nos guarda, mas a batalha está para todos. Em algum momento do seu percurso, você vai se encontrar com Ele. Ele vai tentar te falar que Deus não é um Deus que cura. Ele vai tentar te dizer que as suas finanças não têm mais jeito. Você está completamente destinado a viver debaixo da miséria. Ele vai tentar o tempo inteiro ir contra a palavra. E nós vivemos isso.
Talvez você tenha chegado hoje aqui nessa noite combatendo com o próprio inimigo sem tocá-lo, mas resistindo. Eu não sei se você já parou para analisar, mas nós estamos o tempo inteiro tentando levar a igreja para esse nível de maturidade. Porque nós precisamos analisar que vir à igreja realmente não faz você forte. Se você vir apenas por conta de uma estrutura física, isso não traz força para você. Ter um pastor é muito bom. Eu tenho meu marido como pastor da minha casa, da minha vida. Tenho meu pastor, quando ele chega é incrível, mas ele não pode fazer o que só eu posso fazer por mim. Ele não substitui esse lugar aonde eu preciso me conectar para que eu possa crescer. Entenda, eu amo as redes sociais, eu amo esse desenvolvimento tecnológico, mas assistir pregação no YouTube não faz de você membro da igreja. Você pode estar ouvindo várias mensagens, mas continuar se sentindo vazio. Porque a palavra diz que nós precisamos estar no corpo, inserido, fazer parte desse lugar. Só que agora eu quero um pouquinho mais profundo com você. Você acredita que nem ler a Bíblia adianta? Se você somente abrir e ler um versículo, ou passar as páginas pedindo que Deus revele naquele momento, isso realmente não vai mudar a sua vida. Mas existe uma grande diferença quando eu estudo a palavra. E estudar a palavra significa ruminar. É ficar o tempo inteiro mastigando aquela mesma palavra até que a revelação seja liberada para a minha vida. O fato de eu estar subindo hoje no altar e trazendo uma palavra significa que eu já ruminei. E ela vai chegar com muito menos nutrientes do que aquilo que você realmente precisa. É por isso que a palavra diz, nós precisamos amadurecer. É necessário você sair do leite e para a comida sólida, para que você mesmo mastigue. Para que você mesmo tenha esse trabalho. Aonde você vai ler uma palavra hoje, amanhã e depois, e não vai se contentar apenas com um dia. Só que agora eu quero pegar um pouco mais pesado com você. Por que você lê a palavra e estuda hoje? Eu quero que você tenha total consciência que você não faz isso para Deus. Deus não precisa que você leia para Ele. Porque Ele é a palavra. Ele é o próprio Deus. Você não precisa ler para que Deus se lembre que Ele é Deus. Quando nós paramos e meditamos, quando a gente lê, relê, mastiga, é exatamente para o seu sustento. É isso que nutre o seu espírito. Então o cristão autêntico, o cristão verdadeiro, ele batalha sempre para voltar para esse lugar de uma cultura de estudo, esse lugar de ler a palavra todos os dias, esse lugar de cruz, porque é um lugar de renúncia, é um lugar de sacrifício. Mas o que eu realmente posso aprender sobre a tentação de Jesus? Eu consigo entender claramente que se eu me preparo, se eu busco numa hora de tentação, eu estou automaticamente muito mais forte. E quando eu leio sobre a tentação, quando eu experimento o que Jesus viveu, eu percebo que Jesus se antecipou. Mas como eu posso me antecipar ao inimigo para vencer as minhas tentações? Deixa eu te falar algo, a minha tentação não é a sua tentação. Cada um vive uma tentação específica e nós precisamos particularizar isso. Apesar de estarmos como corpo, cada um vive as suas próprias tentações. Então por que eu sempre paro? Por que eu estagno? Por que eu não consigo progredir? Por que eu não consigo sair desse deserto? Por que eu não consigo sair do Egito? Porque eu preciso antecipar o inimigo. Eu preciso saber qual é a estratégia dele para amanhã.
Eu preciso saber o que ele está planejando para o próximo mês. Eu preciso estar atento, e por isso, só debaixo de uma vida devota, só debaixo de uma vida de intimidade, você consegue acessar um lugar de intimidade. Só debaixo de muito tempo, só debaixo de uma construção de relacionamento. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Ela não é íntima de você. Mas se você é casado, ela é íntima de você. Porque para a pessoa ser íntima, ela precisa no mínimo morar com você. Ela te conhece realmente na íntegra. Ela sabe quem você é, ela sabe seus costumes, ela sabe seus defeitos, ela sabe as suas qualidades. Agora, a pessoa que está do meu lado, eu não tenho tanta intimidade. Por quê? Porque não foi construído. E é por isso que, antes de mais nada, tudo que você veio buscar nessa noite não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o ministério de louvor, não tem a ver com o dia de culto de quinta, tem a ver com a busca incessante pela presença de Deus. E eu quero profetizar sobre você que existe um fogo que não dorme, ele não se apaga, ele vai começar a queimar no seu peito de amores por aquele que vive e reina para sempre. Tudo pode passar, mas a palavra dele não passa. Então, como que eu posso me antecipar ao inimigo para vencer as minhas tentações? Olha para a pessoa que está do seu lado, discretamente fala: tu tem tentações para vencer, hein? Você tem muitas tentações para vencer. Olha para a pessoa que está atrás de você e fala: você é tentada todos os dias. Como que eu vou me antecipar ao inimigo para vencer as minhas tentações? Primeira coisa que você vai precisar entender é que para que você se antecipe ao inimigo, você vai precisar viver uma vida saciada da presença de Deus. Como que eu me antecipo ao inimigo? Quando eu vivo a minha vida cheia daquilo que realmente importa. A primeira tentação fala isso pra gente. A primeira tentação fala sobre transformar pedras em pães. E olha que interessante, porque em Mateus 4, Jesus enfrenta na sua primeira tentação o deserto. Ele enfrenta o deserto. E olha que interessante, porque aqui Satanás desafia Jesus a transformar pedras em pães. Sabe de algo? O diabo, ele sempre vai se aproveitar da nossa fome. Pessoas saciadas não caem nas ciladas do diabo. Se você é uma pessoa que constantemente está sedenta de algo, com fome de algo, você não vai ser seletivo naquilo que você se alimenta. Se eu estou completamente cheia, pode ter certeza que eu não pararei na frente de uma churrascaria para comer nada. Por mais que o cheiro me atraia, por mais que a aparência esteja maravilhosa, a minha fome, ela está completamente controlada. Eu estou completamente cheia da presença. Ei, deixa eu falar algo para você. Não deixe que o diabo aproveite da sua necessidade. O diabo, ele aproveita a fome de Jesus após 40 dias. Jesus estava 40 dias. Amados, quantos dias Jesus estava de jejum? 40 dias. Ele foi exatamente na hora certa. É justamente na hora que você está desesperado. É a hora que ele aparece. É na hora que você diz: eu estou com muitas necessidades. Existe algo que está gritando dentro de mim. É exatamente nessa hora que ele chega para tentar te tentar. Então nós precisamos entender, ei, essa tentação, ela simboliza uma tentação para nós hoje. Nós estamos o tempo inteiro tentados a satisfazer as nossas necessidades físicas. Não existe um ser humano hoje que não tenha a necessidade de satisfazer a sua necessidade física. Por que estamos buscando tanto as necessidades físicas?
acima das nossas necessidades espirituais? Por que estamos tanto vivendo debaixo dessa escuridão, onde, por mais que você alimente sua necessidade física, ela sempre vai querer mais de você? E à medida que ela quer mais de você, chega uma hora que você sente um vazio que só cabe a presença de Deus. O que Jesus nos ensina nessa tentação? Jesus responde a essa tentação citando a Escritura. Quando nós estamos saciados, quando nós estamos vivendo um processo intenso com Deus, a única coisa que sai de nós em um momento de tentação é: está escrito. Existe algo que me direciona, existe algo que é a minha bússola. Eu não sou movido pelas minhas emoções, eu não sou movido pela minha carne, eu não sou movido pelas minhas necessidades fisiológicas. É por isso que nós precisamos entender: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu falar algo para você como igreja. Nós somos igreja. Como cristãos hoje, nós devemos buscar a orientação de Deus. Orientação de Deus através de onde? Através da sua palavra. Priorizar as nossas necessidades espirituais acima das físicas. Amado, se você sabe se controlar e sabe se organizar, você consegue suprir absolutamente tudo. Você consegue equilibrar a sua área física, você consegue equilibrar suas emoções, você consegue equilibrar a sua vida com Deus. Por que oscilamos tanto? Por que somos tão radicais? Quando buscamos tudo. E quando não buscamos nada. Por que a gente está sempre no do 0 a 100? A gente parece que não tem um meio termo. Por quê? Se você continuar vivendo essa vida sem escolher o que você precisa consumir, automaticamente você vai adoecer. Por isso que eu costumo dizer: se você se alimentar somente de besteira, uma hora você vai adoecer. Nós precisamos realmente do arroz e do feijão. O que eu costumo dizer é que o arroz e o feijão não tem a ver com conferência, não tem a ver com encontros esporádicos em vários ambientes. Arroz e feijão espiritual é sempre a mesma coisa. É domingo após domingo, é encontro após encontro, aonde um tijolo é construído dentro de nós, aonde somos ensinados, aonde estamos servindo, aonde estamos crescendo. Se você aprender a viver uma vida alimentada, você se tornará seletivo. Você não vai consumir qualquer coisa agora. Se você viver uma vida vazia, qualquer coisa se tornará o seu alimento. Olha para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela: nem só de pão viverá o homem. Nem só de necessidade nós poderemos viver uma vida em Deus. A segunda coisa que eu preciso aprender nessa noite é que quando a gente se antecipa ao inimigo, a gente consegue vencer as nossas tentações com o entendimento de que eu preciso parar hoje de viver testando a Deus. Você precisa verdadeiramente parar de viver uma vida de testes com Deus. Eu vou continuar até... Eu sei que daqui a pouco Deus vai me tirar disso. Eu vou persistir nisso até Deus me parar. A segunda tentação fala sobre pular do pináculo do templo. Então Jesus está num ambiente aonde o diabo tenta ele de se lançar. Por que vivemos uma vida sempre na linha final? Por que nós estamos o tempo inteiro no limite? Amados, quantas vezes nós ensinamos no altar: não chegue ao extremo. Não diga que consegue algo que você sabe que não vai resistir. Você só é tentado pela sua própria cobiça. Você está indo para onde realmente algo que te agrada.
Então a segunda tentação, ela existe quando Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e desafia Jesus a pular, argumentando. E é isso que o diabo faz o tempo inteiro. Ele argumenta de que você pode viver desse jeito, porque no fim Deus vai te proteger. Nós vivemos uma vida inteira sem a proteção de Deus, acreditando que Deus está onde Deus não está. Mas Deus enviará anjos. O diabo diz isso, Deus enviará anjos. Nós estamos vivendo uma vida inteira pela oração de alguém. Nós estamos vivendo uma vida de qualquer maneira porque acreditamos que alguém está orando por nós. E se você descobrir que ninguém está fazendo nada por você hoje, qual é a sua atitude? Qual é o movimento que você vai fazer? Essa tentação, ela reflete a tentação de testar a Deus e buscar sinais e maravilhas, ao invés de confiar na sua palavra, nas suas promessas. Porque se Deus falar comigo através de um cachorro latindo, porque se Deus usar o irmão lá atrás, porque se vir alguém e falar para mim, aí sim eu mudo, aí sim eu acredito. E se ninguém falar nada? Qual é o nível de sustentação que você está vivendo? Qual é a base que você está se levantando? Eu quero profetizar sobre você que você vai ter força suficiente para destruir as armadilhas de Satanás. Você não vai mais viver uma vida testando a Deus. Jesus, ele fala novamente, a Escritura responde, está escrito. Gente, o que Jesus fala? Está escrito. O que Jesus fala? Chacoalha a pessoa que está do seu lado para ela acordar rapidinho e diz assim, o que a palavra diz? Está. O que está escrito? Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, com voz de profeta, fala, não tentarás o Senhor seu Deus. Quando você aprende isso, isso nos ensina a confiar na provisão de Deus. Isso nos ensina a confiar na proteção de Deus. Sem exigir sinais ou provas. Você é filho maduro. Você não precisa de sinais. Você não precisa ver maravilhas para acreditar que Deus está fazendo por você. Você não precisa escutar o tempo inteiro dizendo, continue, continue, continue. O GPS me diz que se eu estou no caminho certo, ele só vai falar alguma coisa se eu entrar no caminho errado. A maturidade faz você perseverar. A maturidade faz você continuar. Mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você não esteja ouvindo nada, Deus está com você. Eu preciso te despertar nisso. Não é porque você não está vendo, não é porque você está chegando no limite, Deus não disse nada, então significa que eu posso ir. Cuidado, amados, muitos cristãos caem nessa. Muitos cristãos perdem a sua conexão com Deus por conta do pecado. Eu consigo me controlar, eu consigo fazer, quando é para voltar, eu sei a hora que eu vou voltar. Nós não temos esse controle todo sobre nós mesmos. Nós devemos lembrar que a nossa fé deve ser fundamentada na confiança em Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é, você confia em Deus? Eu acho que ninguém confia, tudo bem. Você confia em Deus? Você confia nele de todo o seu coração? Você acredita que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida? Então pare de testar para tentar buscar alguma prova dessa confiança. Se você confia, você se lança nesse relacionamento. Se você confia, você mergulha nesse chamado.
Se você confia, você mergulha nesse relacionamento de intimidade com Ele todos os dias. Eu quero profetizar sobre você: mais provisão, mais proteção, mais provisão, mais proteção. Terceiro, faz parte da tentação também, que fala como é que a gente consegue antecipar. Jesus nos ensina a antecipar o inimigo, fechando os espaços que adoram os outros deuses. Existem muitas áreas das nossas vidas que nós levantamos outros altares. Nós podemos falar que servimos a Deus, mas quando amamos mais o dinheiro que a Deus, na verdade nós servimos também a Mamon. Nós podemos falar que amamos mais as coisas materiais, nós falamos que servimos a outros deuses também. Servir inteiramente a Deus é fechar os espaços, as legalidades que a gente dá para outros espíritos malignos. Isso é a terceira tentação. O diabo, ele diz: talvez se você me adorar, eu consiga te dar todo o poder e riqueza. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ficamos tentados nesse momento. Talvez Deus está me abençoando mais, e veja, eu agora tenho mais, mas eu perco a minha família. Eu tenho mais, mas não tenho tempo para mais nada. Olha que tentação. Como identificar o que vem de Deus como bênção e o que vem do diabo? Deixa eu falar algo para você. O diabo também abençoa. O diabo, ele dá exatamente tudo. E é isso que essa tentação diz. Ele diz: agora tudo pertence a mim e eu posso dar a você, se você me adorar. Se eu me tornar o seu Deus, você pode acessar a tudo. Mas pastora, realmente qual é a diferença da bênção de Deus e daquilo que o diabo abençoa? A diferença é que aqueles que recebem a bênção de Deus se tornam satisfeitos. E aqueles que recebem do diabo sempre querem mais. Quero que você entenda, a tentação ela aborda poder, riqueza, sucessos mundanos, colocando sempre acima da obediência e adoração a Deus. Entenda algo, é uma tentação que muitos cristãos enfrentam nas suas vidas diárias. E aí o que Jesus mais uma vez responde pela palavra? Vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Agora eu quero dizer algo para você. A minha vida e a sua vida é um culto a Deus. O meu corpo e o seu corpo é um culto a Deus. As minhas finanças, as suas finanças é um culto a Deus. Preste atenção no que é culto. A minha família e a sua família é um culto para Deus. As suas emoções são um culto a Deus. Entenda, a sua língua é um culto para Deus. Você vai precisar entender: será que todas as áreas da sua vida hoje, da minha vida, têm adorado a Deus? Hoje o nosso estilo de culto é diferente. Hoje é o nosso corpo, é a nossa vida, é a nossa casa que adora ao Senhor. E aqui Jesus nos ensina que na nossa devoção e adoração, elas devem ser exclusivamente a Deus. É por isso que cada área precisa ser retomada de novo para Cristo. Você precisa quebrar outros altares, você precisa quebrar legalidades, você vai precisar voltar tudo que você tem para o único Deus da sua vida. E esse Deus se chama Jesus. Entenda algo: ao invés de buscar riquezas, poder, status, fama, benefícios, nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos ser fiéis em nossa adoração, em obediência. Nós devemos focar no serviço e amor ao próximo.
nós fizermos isso como igreja, quando a tentação chegar, nós venceremos. Você vai estar um passo à frente do inimigo. Ei, a vitória de Jesus. Jesus ter vencido não foi algo específico de Jesus. Jesus estava nos ensinando. E isso nos dá um significado. Primeira coisa que você vai precisar ver, enxergar com seus próprios olhos, é que Ele mostra que Ele verdadeiramente foi humano. Ele passou pelas mesmas provações que nós. Não teve nenhuma diferença. Aquilo que você vive hoje, Jesus já viveu. Aquilo que você vai passar amanhã, Jesus já passou também. Ele experimentou na própria carne. Só que além disso, Jesus nos ensina a enfrentar as nossas próprias tentações. Ele nos oferece o seu próprio exemplo. É possível com Cristo. Eu quero que você tenha consciência disso nessa noite. Como cristãos, nós podemos nos inspirar na resistência de Jesus. Buscando força, buscando sabedoria, buscando enfrentar as tentações da nossa vida. Ei, você não pode viver isolado. Você não está sozinho. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: você não precisa passar pelas suas tentações sozinho. Nós podemos aprender com a vitória de Jesus. Se Jesus venceu, eu também consigo vencer. Se Jesus passou, eu também consigo passar. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai passar por todas as provações e sairá completamente aprovado. O pastor tem falado isso sobre processo. Você vai passar pelos processos e você vai perceber que o processo não vai somente ter passado por você, mas você vai vencer ele. E a minha pergunta para você é: quando o mar se abrir, você vai ser aquele que passou em das águas. Você vai ser aquele que atravessou, ou você vai ser aquele que vai dizer: é melhor ficar comendo seja. Atravessou, ou você vai ser aquele que vai dizer: nessa noite uma vez por todas. Atravessou, se baseou na palavra. Existe importância na palavra de Deus. Se tem algo que precisamos buscar, é a palavra de Deus. Jesus ensinou a ficar um passo à frente do inimigo através da palavra. Ele era o próprio Deus encarnado, mas ele mostrou que precisava dizer: está escrito. Você precisa saber o que as escrituras falam. Jesus utilizou as escrituras para se defender das tentações, mostrando que a palavra de Deus é a nossa principal arma contra o mal. Amados, quando o mal bater na sua porta, existe um escudo que está na sua mão, e esse escudo é a palavra do Senhor. É a sua arma de ataque. Você não pode ficar calado. Quando o inimigo se levantar, você precisa dizer: está escrito. O que eu posso aprender também que Jesus nos ensinou, que nós precisamos resistir à necessidade do pecado. O pecado, ele sempre vai bater na nossa porta. Jesus demonstrou firmeza ao pecado. Ele não cedeu às tentações, mas pelo contrário, ele nos ensinou que precisamos resistir. Mesmo quando esse pecado aparece tão atraente, envolvente, fácil, você, como cristão autêntico, precisará falar: não. Eu escolho a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu posso tentar me escorar em muitas coisas, onde uma hora eu volto, uma hora eu melhoro, ou quando Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Não. O Senhor não se contamina com o pecado para nos agradar.
É nós que precisamos resistir ao pecado todos os dias. Todos os dias você precisará tomar um posicionamento de não se contaminar. À medida que você se contamina, você se parece mais com o mundo. À medida que você se mistura com o pecado, você fica mais parecido com as práticas da terra. Só que dessa forma você nunca vai estar antecipado ao inimigo. E é por isso que o inimigo trabalha na mente de tantas pessoas, dizendo: olha o quão pecador você é. Olha, você não pode fazer parte da mesa. Só que a palavra também diz que quando um pecador se arrepende, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você volta, quando você se arrepende, quando você muda as suas práticas, quando você abandona o pecado, a presença de Deus, ela está completamente disponível para você. E a gente precisa aprender com Jesus a viver uma vida dependente de Deus. Jesus confiou em Deus. Durante toda a tentação, Jesus sabia qual era o seu propósito. Jesus sabia qual era o motivo da sua vida na terra. Jesus, ele nos indica através dessa dependência, ele nos indica a força que nós podemos adquirir em Deus. Por mais fraco que você se sinta hoje, você ainda é muito forte quando está em Deus. Por mais que você se sinta o menor, você ainda é o melhor quando está com Deus. Olha o que Jesus nos ensina, que nós devemos apoiar a nossa fé em Deus para superar todas as dificuldades. Existe uma porção especial para mim e para você nessa noite. O Senhor está querendo nos antecipar. Existem coisas que elas vão acontecer, mas o Senhor está querendo nos proteger. O Senhor está querendo nos avisar. E por conta da nossa falta de posicionamento, nós nos encontramos com o inimigo no caminho. E muitas das vezes somos derrotados, porque nós não queremos obedecer, viver fiel à palavra de Deus. Mas eu quero profetizar sobre essa igreja linda que está nessa noite, que abriu mão do cansaço do dia, em busca de querer mais da presença de Deus, de querer ouvir dos ensinamentos, de querer aprender a experimentar de uma glória, que em nome do Senhor, o Senhor vai te capacitar da cabeça aos pés. E eu profetizo que nesse caminho que você está trilhando, nenhuma arma forjada prosperará. E toda língua contrária que se levantar vai ser condenada, porque o Senhor está com você, o Senhor está te equipando, e eu declaro sobre você a armadura ajustada, o óleo, a unção caindo sobre a sua cabeça nessa noite, para que você não se canse, para que você não esmureça, para que você não desanime, para que você persevere, para que você avance para o novo de Deus na sua vida. E eu quero declarar sobre a igreja cura, cura no corpo, na cabeça, aos pés. Ei, se você chegou nessa noite com um diagnóstico médico, dizendo que você está adoecido, está cometido de uma enfermidade, eu profetizo sobre o seu corpo agora saúde. Saúde da cabeça, planta dos pés, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. E ainda nesse espírito eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você se colocasse numa posição de rendição ao Senhor. Porque a nossa vida realmente não faz sentido se a gente não receber a direção de Deus.
Viveremos dias vazios, viveremos dias confusos, viveremos dias somente de guerras e não experimentaremos a vitória. E eu quero que você tenha consciência, tudo que você precisa hoje é estar um passo à frente do inimigo. Você precisa estar no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que Ele separou para você fazer.